Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 6. Primeiro versículo, nós vamos estar lendo alguns versículos aqui. Amém? Podemos ler? Todos encontraram? Josué é o livro logo após o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. E assim está escrito no primeiro versículo: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Versículo 6. Vamos pular alguns versículos aqui. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro, assim adiante da arca do Senhor. Versículo 15. No 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse-lhe Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 29. Gritou, pois, o povo, os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos por esta palavra, rogamos a tua bênção, a tua direção, ilumina o nosso coração para o nosso aprendizado e amadurecimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o tema dessa mensagem de hoje é rompendo as muralhas. Eu imagino que eu ou você, alguém entre nós aqui, tem uma muralha na sua vida. E essa muralha representa um empecilho, representa um obstáculo que está obstruindo o seu caminho, está de alguma forma lhe impedindo de crescer, de avançar, de conquistar seus sonhos, de conquistar as promessas que Deus lhe fez. Um dia Deus disse a Josué que ele conquistaria as promessas que durante tanto tempo Deus fez aos seus antepassados. Fez a Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Promessas desses homens que viveram e morreram por elas. Agora Josué tem o privilégio, a oportunidade de conquistar essas promessas. E é interessante que Deus começa a dizer: Josué, olha, eu vou te dar, eu te darei, eu vou te dar essa terra, esse povo, essa região. Mas em dado momento Deus olha para Josué e diz: agora puxa a espada da bainha e vai lutar pelo que eu já te dei. Parece até paradoxal e intrigante. Como é que Deus nos dá e ao mesmo tempo nos pede para lutar? É verdade que cada realização existe uma luta. Para cada concretização de um sonho existe uma batalha. Então as promessas de Deus, logo aprendemos que elas são conquistadas. Amém? Elas são conquistadas. Se Deus tem promessa na sua vida, se prepare para conquistá-las. Tira a espada da bainha. Vai lutar. Vai lutar, porque está escrito em Provérbios 6, versículo 6, vai ter com a formiga o preguiçoso. Tem que fazer algo, tem que agir para que Deus venha reagir ao teu favor. E o interessante sobre as formigas, já que citamos, é que elas não param. Elas não param, elas estão trabalhando todo dia, em todo tempo, em toda hora. E nós alegamos tantos álibis, apresentamos tantos pretextos ao Senhor para não termos posições diante de Deus e mudarmos o cenário que nós estamos vivendo. Deus nos chamou para sermos agentes de mudança,
agente de transformação, agente de milagre. Amém, irmãos? E assim foi na vida de Josué. Josué recebe todas as promessas. Sim, Senhor, eu vou conquistar. E ele atravessa o Rio Jordão com o seu povo. Mas logo após o Rio Jordão existem as muralhas robustas, suntuosas, da grande cidade dos cananeus, um povo carrasco, cruel, de tiranos. E aquela cidade precisa ser conquistada para que as promessas venham ser realizadas na vida desse povo. E o que eu acho interessante aqui é que o exército de Israel é um exército de escravo. Eles não sabiam nada, eles não sabiam manusear a espada, eles sabiam apenas manusear o barro para fazer as pirâmides para Faraó. A única coisa que eles sabiam era isso. Era um povo do campo, era um povo da terra, era um povo que cuidava de animais. Já os cananeus não, era um povo destemido, era um povo desbravador, era um povo que tocava terror naquela época e naquela região. E eles encontram essas muralhas grandes. Para que você tenha uma ideia, nós passamos por Jericó, avistamos um pouco dessa região, e lá existem vestígios dessas ruínas dos tempos bíblicos. Existem diversos arqueólogos confirmando, isso é um dado verídico, tá? Inquestionável, indiscutível, a veracidade é fidedigna, então não há o que se discutir. Essa região está lá preservada. E essas muralhas, segundo alguns historiadores, elas tinham 9 metros de altura, 6 metros de espessura, e a cidade em si estava cercada pelas muralhas, que eram as suas fortalezas, eram 32 quilômetros quadrados. Então imagine a imensidão dessa região. E agora Deus se revela a Josué e diz: olha, eu vou realizar em ti todas as promessas que eu fiz aos teus antepassados. Se posicione, se levante e vá lutar, vá à luta, vá à luta. E você conhece muito bem a história. Josué precisou romper aquelas muralhas. A temática dessa nossa reflexão é rompendo as muralhas, porque de repente há uma muralha a se romper. Há uma muralha como empecilho, como obstáculo na tua vida, não sei em que área, não sei em que região, talvez sentimental, emocional, familiar, conjugal, financeira, material, não importa. De repente você está se sentindo inibido, intimidado por causa dessa muralha, e você está recuando, você está retrocedendo, quando a ordem de Deus é para avançar, é para seguir em frente. E aqui eu aprendo alguns princípios revelados nessa passagem, por intermédio dessa história, que muito nos ensina a romper as muralhas que vão surgir em nossas vidas. Primeiro princípio, gente, é que a obediência, ela gera um milagre. Você pode repetir comigo? A obediência gera um milagre. Tem um dito que o alfabeto do cristão é diferente, né? O alfabeto do cristão é O, B, D. É isso aí. Esse é o alfabeto do cristão. O que Deus está nos ensinando em todo o tempo é a obedecermos. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer mesmo sem entender, mesmo sem conseguir explicar. E Deus chama esse povo é para obedecer, e a obediência, ela gera o milagre. Você quer um milagre? Amém? Aprenda a obedecer. Não há lógica. Não há lógica. A razão da fé anula a razão da lógica. Não há. Como pode um exército inexperiente vencer um exército tão experiente? Mas a instrução de Deus é que, durante 7 dias, os 6 primeiros dias, vocês vão arrodear a cidade uma vez. No 7º dia, vocês vão arrodear essa cidade 7 vezes. Vão tocar as trombetas e as muralhas de Jericó ruirão. Não tem cabimento. Mas a pergunta aqui é: Josué pediu alguma explicação? Você lembra quando o anjo Gabriel aparece a Maria e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá? Na verdade, o anjo Gabriel diz: tu serás mãe. Ela diz: eu sou virgem, como é que isso pode acontecer? Ela faz uma pergunta: como é que isso é possível?
E a resposta é: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Não é através do poder humano, é através do poder divino. É através do poder de Deus que o milagre se torna uma realidade em nossas vidas. Agora ouça bem, a obediência gera um milagre porque eles tinham que arrodear um primeiro dia uma vez, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto uma vez. 32 quilômetros. Você parou para pensar sobre isso? Eu fui pesquisar. Em uma linha reta de Paulo Afonso para Delmiro, a distância é 26 quilômetros. Já pela estrada chega a ser 37 quilômetros. Então, mais ou menos, todos os dias, o povo tinha que ir até Delmiro. Mais ou menos. Mais ou menos. Primeiro dia uma vez, segundo dia duas. Ou melhor, segundo dia uma vez, até o sexto dia, cada dia uma vez. No sétimo, o povo está esgotado. E fôlego o ar para tocar a trombeta e para poder gritar. Mas a obediência, ela gera o milagre. O milagre que nós precisamos. Eita, que o mistério já chegou ali. A obediência, ela gera o milagre. Deus te chamou para obedecer. Quando Deus, através de Jesus, instrui as pessoas a tirarem a pedra do túmulo de Lázaro, onde já estava 4 dias morto, o corpo em putrefação e decomposição, atados pelas aquelas ataduras. Eu desci nesse túmulo, eu tinha a visão de que era um cubículozinho. Esse túnel é subterrâneo e tem 3 andares. São aproximadamente 30 degraus. Você pode conferir em um vídeo no YouTube, já está aí nas redes sociais, circulando. E quando Jesus disse tirai a pedra, é algo inadmissível, improvável. É algo sem sentido. Mas por quê? Jesus pede para que os homens venham tirar a pedra, para que tenha participação minha, para que tenha participação sua, para que a gente ao menos nos esforcemos para ir ao nosso limite. Ou seja, o homem pode tirar a pedra, mas só Deus pode ressuscitar o morto. O que aprendemos com isso é que aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. Mas aquilo que você não pode fazer, pode esperar, Deus fará por você. Amém? E quando tiram a pedra, Jesus disse: Lázaro, venha para fora. E o milagre acontece. Milagre acontece. Milagre extraordinário acontece na cidade de Betânia. Então o que Deus está nos ensinando? A obediência, ela gera um milagre. De repente o milagre não veio na sua vida porque você não está obedecendo. E você não está obedecendo porque você está querendo simplesmente entender. E a fé, conforme está escrito em Hebreus 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. É verdade que nossa fé não é supersticiosa, mística, esotérica. A gente não trata de crendices, nem de fideísmo. Há uma razão na fé, há uma razão na fé. A razão da nossa fé é que a fé não se baseia na razão humana. Amém? Você consegue entender isso? É que Deus é o Senhor. Ele está acima de toda lógica, de toda equação. Ele está acima de tudo e de todos. Gente, eu fico imaginando isso aqui. Sabe o que é que eu aprendo? Como é possível obedecer a algo que desafia o nosso intelecto? Como é possível? Isso aqui me deixa surpreso, porque eles simplesmente obedeceram. Eles provocaram esse milagre e eles romperam essas muralhas. 32 quilômetros. Ei, você, é para você mesmo. E disse que não vem para a igreja porque a igreja é distante da sua casa. Que tal andar 32 quilômetros? Ei, é para você mesmo. Alega tantas dificuldades, apresenta tantos pretextos para não viver uma vida de obediência a Deus.
No 7º dia, esse povo arrodeou 7 vezes, irmãos. Ao todo, são quantas? 13 voltas na cidade de Jericó. 13 voltas. Coisa de louco, coisa de maluco. Agora me explique de outra forma o que é fé. Todos aqueles que vivem pela fé serão interpretados como louco. Não há sentido. Serão como louco. É como Moisés, instruído por Deus, coloca o cajado sobre as águas se abrem. Mas que lógica há? Não há. Então seremos interpretados como louco. Como Naamã. Deus disse a Naamã, através do profeta, que ele deveria se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Por quê? Porque a obediência gera o milagre. Deus não estava preocupado simplesmente em curar as feridas externas da vida de Naamã, mas as feridas internas, aquela que está alojada na alma, no coração, que ninguém vê. Que são essas? O orgulho, o ego, a vaidade. Então mergulhe 7 vezes e aprenda que a obediência, ela gera o milagre. De repente nós estamos sem viver o milagre, diante de muralhas que nos intimidam, e não vivemos esse milagre justamente porque não queremos obedecer. Agora, existem outras lições além da obediência. Eu aprendo que além da obediência que gera o milagre, existe a ordem que gera o milagre. Repita comigo. A ordem gera o milagre. Você já percebeu que Deus é um Deus de ordem? Deus não é um Deus desordeiro. Deus é um Deus de ordem. E o que nós aprendemos nesse texto, não sei se você percebeu, mas você pode conferir em sua casa, é que Deus diz bem assim: os levitas peguem a arca, os sacerdotes vão na frente. Os 6 primeiros dias vocês fiquem em silêncio, não diga nada. No 7º dia, na 7ª volta, vocês vão gritar, vocês vão clamar, vocês vão tocar a trombeta. Existe uma instrução antes do milagre. Nós queremos explicar aqui que há uma ordem para que venhamos viver o milagre. Exemplo, quando Jesus está na multiplicação dos pães e dos peixes, antes dele alimentar 5.000 homens, o que é que ele diz? Se reúna em grupos, se assentem, que o milagre vai acontecer. Existe uma ordem. Antes do profeta multiplicar através do poder de Deus o azeite da viúva pobre, ele diz: olha, pegue as vasilhas das vizinhas emprestadas. Depois que aquelas vasilhas estavam lá, agora derrame um azeite sobre cada uma dessas vasilhas. Existe uma ordem. O que Deus está nos ensinando é: você deseja viver uma vida de milagres, coloque sua vida em ordem. Aí você está obedecendo a Deus, o que é que você vai buscar agora? Uma ordem. Antes da glória de Deus descer no tabernáculo, Deus disse a Moisés: coloca tudo em ordem. Antes da glória de Deus descer no templo de Salomão, Deus disse a Salomão: coloca tudo em ordem. Deus não tem visitado sua vida, sua casa, porque está tudo fora de ordem. Comece a colocar tudo em ordem. E eles seguiram, obedeceram e seguiram essas instruções. Uma ordem deve haver, queridos. Caso contrário, o milagre não vai acontecer em nossas vidas. Caso contrário, não veremos esse milagre em nossas vidas. Você entende? Quantos estão entendendo aqui? Às vezes as coisas estão tão fora de ordem. A gente está orando para que Deus venha realizar um milagre, mas nossa vida está tão fora de ordem. Vamos colocar a nossa vida em ordem através da obediência que gera o milagre. Terceiro lugar e última observação, último princípio: a adoração gera o milagre. Chegou o 7º dia, chegou a 7ª volta. Eles estavam todos em silêncio. Na 7ª volta, a instrução era gritar e tocar as trombetas, são chifre de carneiro. E eles tocaram, e aquele som ressoou, reverberou naquelas muralhas, elas simplesmente romperam. Mas antes de falar sobre as mulheres que caíram, deixa eu falar um pouco sobre o som das trombetas. É um som de adoração. É um som de adoração. Portanto, o que nós aprendemos aqui é que a adoração, ela gera um milagre.
Você quer viver um milagre? Adore. Adore. Você lembra de Paulo e Silas na prisão, açoitados, sofrendo, injustiçados, algemados, acorrentados? O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Adoraram. E à meia-noite, o Senhor os libertou. Rompeu com os grilhões, rompeu com as algemas, rompeu com as prisões e deu liberdade ao seu povo. Não sei se você lembra da história de Josafá, quando ele está sendo perseguido pelos inimigos. Ele disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Deus usa um profeta que diz a ele: não temas, nem se assuste com essa grande multidão, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é minha, diz o Senhor dos exércitos. Josafá pergunta, parafraseando e contextualizando com minhas conjecturas próprias: o que fazer? E o profeta diz: adore. E quando o povo começa a adorar, Deus faz com que o som da adoração entre no arraial dos inimigos, eles se confundam entre si e comecem a se degladiar um contra o outro. Depois, quando eles chegam lá, a vitória já está completa. Não há mais nada o que fazer. Adore. Quando na sétima volta, no sétimo dia, eles tocam aquelas trombetas, as muralhas caíram ao som da adoração, ao som do louvor, ao som do clamor. E o que eu acho interessante aqui é que Deus diz: gritem, gritem, gritem. É incrível isso, né? As pessoas às vezes dizem assim: rapaz, eu não entendo por que vocês gritam. Por acaso o Deus de vocês é surdo? Por acaso o jogador de futebol que está no campo é surdo? Os torcedores gritar tanto? O camarada que está no palco é surdo para vocês gritar tanto? O político que sobe no palanque interpreta os leitores surdo para gritar tanto? Quando Deus grita, vibre, externizem a emoção, a celebração, gritem. É isso que nós temos que fazer diante da vitória: gritar, celebrar. E aí as pessoas não entendem quando a gente ergue a voz da glória a Deus, aleluia, não sabe o que nós estamos passando. Olha o que o texto nos fala: clamor. O que é clamor, gente? Clamor não é pedido, não. Clamor não é pedido, não. Você chega para um médico e faz um pedido: por favor, doutor, me ajude. Mas o clamor é quando você chega desesperado no hospital: doutor, me ajuda. Isso é um clamor. Isso é um clamor. E Deus tem hora que diz bem assim: peçam. Mas tem hora que Deus diz: clamem, clamem, clamem. Amém. Jeremias 33 diz: clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, das quais não conhecem. Então, gente, entenda a diferença de um pedido para um clamor. Eles gritaram e gritaram. Sim, eu até soube uma história recente de um pastor envolvendo futebol, e essa igreja gosta muito, né, desse assunto. Vou falar com um pastor para disciplinar alguns aqui. Um pastor carioca foi convidado para assumir uma igreja em São Paulo, e tudo nessa igreja era sobre futebol. O pastor disse: olha, eu não admito isso, e a partir de hoje não toca mais no assunto de futebol. Aí teve a noite do testemunho. Aí na noite do testemunho o irmão foi pregar e disse assim: meus irmãos, Jesus era como uma palmeira, frondosa, frutífera, florida, e nós devemos ser como uma palmeira. A palmeira em São Paulo, né? É bela. E o pastor já começou a ficar desconfiado. Aí veio outro irmão e disse bem assim: olha, Coríntios era uma das igrejas abençoada por Deus. Coríntios era uma das igrejas que Paulo sempre frequentava e visitava. E o pastor: rapaz, eu estou começando a entender isso aí, viu? Estou começando a entender. Aí veio o outro irmão, aí olhou, leu a palavra e disse: olha, está escrito na palavra que São Paulo era um homem de Deus, era tão homem de Deus que São Paulo chegou a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos ser imitador de
de São Paulo. Todo mundo tem que imitar São Paulo. Aí o outro foi pregar e o pastor já invocado, indignado, né? O outro foi pregar. Ó, tá aqui escrito, viu? Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Aí o pastor, não aguento, pegou o microfone. Ó, se vocês continuarem assim, ele é do Rio de Janeiro, eu vou botar fogo nesse lugar. Acabou a discussão ali. O pastor era pior do que eles. Estava tentando se conter. Mas enfim, grita. Eu contei essa história porque eu lembrei de um irmão que passou por aqui, que era torcedor de um time. Gente, ele na igreja não dava um aleluia, não dava um amém, não dava um glória a Deus. Eu, às vezes ficava até traumatizado, porque eu falava, Pai do Senhor, irmão. E ele vinha com 2 dedinhos assim, ó. Pai, eu abraçava, como é que você vai? Ele, bem. Mais um dia, esse indivíduo estava assistindo um jogo do time dele e eu fiquei escandalizado com ele. Rapaz, o camarada vibrava, torcia, se esperneava. Eu disse, o que é isso? O que é isso? Porque nós não podemos também externizar as nossas emoções na presença do Senhor. Estão entendendo? Porque nós não podemos nos alegrar na presença do Senhor. Então, que coisa totalmente diferente era a religiosidade no coração daquele irmão. Mas enfim, o que vem ao caso aqui é lembrarmos que a adoração, ela gera um milagre em nossa vida. Então, adore, irmão. Nem que seja por clamor. Ninguém sabe o que você está passando, ninguém sabe o tamanho da sua dor. Adore. Adore. E a adoração era aos gritos. Glória a Deus. Aleluia. Eles clamaram. E o milagre aconteceu. As muralhas caíram. As muralhas simplesmente se romperam. Agora, veja bem a estratégia de Deus aqui. Quero concluir em conclusão. Esse Deus é estrategista demais. Esse Deus que nós servimos. A partir do momento que o povo começa a rodear 6 dias, uma vez para cada dia, o exército dos cananeus começa a ficar preocupado. E todos os soldados ficam em cima das muralhas. Quando o som da adoração derruba aquelas muralhas de 9 a 10 metros, aqueles homens já caem praticamente mortos. Deus já estava fazendo tudo. Interessante que arqueólogos confirmam o texto bíblico por meio dos vestígios que existem lá na cidade de Jericó. Aquelas muralhas, elas não caíram para dentro da cidade, elas caíram para fora. Isso, mais uma vez, explica que elas não caíram por intermédio do som da trombeta, nem do grito da voz do povo. Elas caíram por causa do poder de Deus. O povo gritou, as trombetas tocaram, mas foi o poder de Deus. Esses detalhes que Deus deixa registrado são incríveis. O véu que se rasgou no templo no momento que Jesus está na cruz, ele não se rasgou de baixo para cima, mas de cima para baixo, de dentro para fora, para explicar que o milagre não ocorreu por causa da força humana, do recurso humano, da intervenção humana, mas do poder divino. Quando Davi desfere uma pedra em direção ao gigante Golias, de quase 3 metros de altura, aquela pedra atinge a sua fronte e a sua testa, e ele, pela lei da inércia, ele teria que cair para trás, e ele cai para frente, porque o que derrubou o gigante não foi o peso da pedra nem a força de Davi, foi o poder de Deus. Deus faz o milagre, mas Ele sempre deixa a sua assinatura.
para que em momento algum nós venhamos envaidecer ou duvidar de quem fez o milagre. Recapitulando, não foi o som da trombeta e não foi o grito da voz do povo, foi o poder de Deus que derrubou aquelas muralhas. Foi o poder de Deus que derrubou aquelas muralhas. A pastora Vanessa não está aqui. Ela hoje está na casa dos pais e nesse exato momento está tendo uma festa, porque o seu irmão está voltando para casa. Meu cunhado foi acometido há pouco dia de um AVC hemorrágico. Ele simplesmente estava deitado na cama com sua criança e entrou em um surto e convulsões. E ficou em coma, ficou na UTI, passando por um estado bem delicado. E os médicos aqui, Paulo Afonso, todos eles desenganaram, e com toda razão, porque o quadro era crítico, era uma situação muito complicada. Era uma muralha que tínhamos que enfrentar. Era uma muralha que exigia um clamor. Era uma muralha que existia um brado e um grito. Que exigia obediência, que exigia ordem. E esses dias no grupo da família, das redes sociais, o WhatsApp, a gente ficava comentando, e alimentando a fé e alimentando a esperança. Hoje ele foi para a médica. Ele precisava desse exame para poder voltar para Paulo Afonso. Pela manhã, a médica lá em Recife disse: olha, eu quero dizer uma coisa para você. Dizendo para ele as palavras da médica: você tem sorte. Entre 1000 escapa um. E o que escapa fica em estado vegetativo. Não sei explicar o que aconteceu com você. Assim que disseram isso no grupo, eu respondi: milagre não se explica, milagre se vive. Não perguntamos o porquê, mas sim para quê. Seja você agora um milagre de Deus. Seja você agora um milagre de Deus. Está aí. Chegou agora, saindo daqui, eu vou direto lá dar um abraço nele e dizer: Deus renovou seu contrato, viu? Toma juízo, porque Deus, Ele nos dá chances de recomeçarmos e de reconstruirmos, e nós não podemos perder essa oportunidade. Agora, deixa eu te dizer algo aqui para você que está enfrentando uma muralha. Qual é a sua muralha? Uma pergunta retórica, não precisa me responder. Qual é a sua muralha? Casamento? Filho? Os pais? Cônjuge? Qual é a sua muralha? É a porta de emprego que não se abre? É a doença que não sara? É a enfermidade que não se cura? É o diagnóstico que vai de encontro? Ele tanto lhe atormenta? Qual é a muralha que tanto lhe intimida, que tanto lhe inibe, que tanto lhe afronta? Qual é a muralha que é o obstáculo que impede que você venha avançar, que você venha progredir, que você venha conquistar, que você venha dar um passo à frente diante das promessas e das realizações de Deus? Você sabe qual é a sua muralha. Você sabe exatamente qual é a sua muralha. Não importa quão robusta, suntuosa ela seja. Nada pode resistir ao poder de um clamor. Nada pode. E saiba, seja qual for a sua muralha, Deus vai transformar a sua vida em uma história. Lá na frente, muito tempo depois, o autor dos Hebreus, ele vai escrever, em Hebreus capítulo 11, se você puder abrir por gentileza. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Amém? Amém? Pela fé. Em outra versão diz: romperam os muros de Jericó.
depois de rodeados por 7 dias. Quer destruir essa muralha? Quer romper essa muralha? Só há uma forma: é pela fé. Não é pelo acaso, não é pela sorte, não é pela sina, pelo fado, não é por superstições, não é por mandigas, não é por crendices, pela fé. Pela fé romperam as muralhas de Jericó, depois de serem odiadas. Aí explica a obediência, a ordem e a adoração. Receba. Obediência gera milagre. Ordem gera o milagre. E adoração gera milagre. Deus vai derrubar essas muralhas, irmão. E não haverá exército para enfrentarmos. As próprias muralhas cairão sobre eles. Interessante essa maneira de Deus agir, né? Você agora entende que não é... Eu fiquei me perguntando por quê. Mas esse é o nosso erro, né? Perguntar o porquê, quando na verdade deveríamos perguntar o para quê. Por que 6 dias? Por que no 7º 7 vezes? Por quê? O Espírito Santo vem nos ensinando. Não pergunte o porquê, pergunte o para quê. Cada dia o exército de Jericó se reunia em torno daquelas muralhas. E quando eles viram o povo tocar, e que eles subiram nas muralhas. E quando as muralhas caem em cima deles. Não tem mais o que fazer, a não ser marchar perante a vitória. Pisar na terra que o Senhor nos prometeu, na certeza que Ele que nos dá a vitória. E fico a pensar, 32 quilômetros 7 vezes, é como você ir em Delmiro 7 vezes. Você vai estar o quê? Exausto. Exaurido, fadigado. Mais uma vez, fica a lição: não é na sua força, pela fé, não pela força. Às vezes nós tentamos com a nossa força, né, salvar o nosso casamento, e as coisas pioram, né? Tentamos com a nossa força salvar o casamento e as coisas pioram. Tentamos na nossa força salvar os nossos filhos e as coisas pioram. Salvar os nossos empregos e as coisas pioram. Entenda, não é por força, não é por violência, conforme diz a palavra, é pelo meu, é pelo Espírito de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos louvar o seu nome, vamos aplaudir aquele que derruba as muralhas em nossas vidas, não importa o quão grandes elas sejam. Ele é maior, Ele é maior. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.